Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. A minha missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida, partilhar a vida e repartir o pão, um par de alianças no só coração. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Do ventre. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Nós somos Sueli Ari Júnior. e somos o casal coordenador da Pastoral Familiar na paróquia Nossa Senhora do Livramento. A paróquia familiar, ela atua na formação de pessoas humanas e na instituição familiar. A pastoral familiar se destina a toda a pessoa, independente de sua situação familiar. Tem um propósito de promover, incluir e resgatar os valores de dignidade de cada pessoa. Todos estão incluídos. Bem, nós estamos aqui hoje dentro de uma programação que nós da Pastoral Familiar, juntamente com o nosso pároco, Padre Arnoldo, nós organizamos para comemorar essa semana. A Semana Nacional da Família ocorre de 9 a 15 de agosto, na segunda semana do mês vocacional. A Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB escolheu como tema para essa semana: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na alegria do Evangelho, nós queremos viver plenamente a vontade do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. Neste ano, em nossa paróquia, nós da Pastoral Familiar convocamos todos os grupos pastorais, serviços, leigos e leigas para vivenciarem a dimensão do serviço através dessa semana. A sugestão é a vivência de uma semana como um itinerário de aprofundamento da fé na família a serviço da comunidade. Nós teremos dentro dessa programação, aliás, já passou a missa de abertura, que foi ontem, missa de abertura da Semana Nacional da Família. Nós teremos hoje a live Como Manter a Saúde Mental da Família em Tempos de Pandemia. É o que nós vamos fazer hoje. Nós já estamos aqui com a nossa convidada, a irmã Inês de Sales, e daqui a pouquinho a gente vai iniciar com ela essa discussão tão importante nesses dias atuais. Aí nós teremos também dentro da nossa programação, amanhã, um cinema em casa, com o filme Mãos Talentosas. Na quarta-feira, a live Cuidando da Família em Tempos de Crise, que vai ser com o Padre Flávio. No dia 13, quinta-feira, é um desafio de as famílias rezarem o Terço Mariano. No dia 14, sexta-feira, a live A Convivência Familiar e o Diálogo com os Filhos durante o isolamento social, com o casal Rafael e Sandra. E no dia 15, no sábado, encerrando a nossa semana, é um desafio com as famílias para realizarem uma atividade física. Então, assim como a gente colocou o nosso momento de hoje, é assim, um momento bem interessante. Esse tema, como manter a saúde mental da família em tempos de pandemia,
é algo assim que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar sobre esse assunto, pois é algo muito importante dentro desse momento atual que nós estamos passando. Então, como eu já falei para vocês, nossa convidada é a irmã Inês de Sales. Ela é irmãzinha do Imaculado Coração de Jesus. É psicóloga. De Maria, né? Coração de Maria. E hoje ela nos falará sobre 3 aspectos da saúde mental: a realidade, as patologias e a prevenção. Então, dentro desses 3 aspectos, nós vamos ouvir, assim, com bastante entusiasmo, com bastante atenção, a irmã Inês. Obrigada, boa noite. E eu estava pensando, antes de completar falando assim sobre a realidade, dentro do tema que vamos abordar, como manter a saúde mental em tempo de pandemia. Vamos pensar um pouco do valor da família? O que é família? Todos temos família. Família a gente não escolhe, a gente nasce na família. Família é o que temos de melhor. É o lugar do aconchego, do diálogo, do amparo, da compreensão, da ternura, da segurança, da alegria. É o lugar da vida, das novidades, das expectativas, da partilha do pão de cada dia, do abraço fraterno, do carinho. É o lugar do crescimento, das relações e trocas recíprocas de afeto. Família é o lugar da experiência de Deus cotidiano. É o lugar da união, da responsabilidade, da verdade, da comunhão uns com os outros. A família é a base do que somos hoje. E tudo tem a ver com o que aprendemos com os nossos pais, que vieram também de uma família. Todas as famílias são importantes, mas a melhor família, sabe qual é? É a minha família. Embora todas as famílias são importantes e são boas. Cada família tem a sua dinâmica, nenhuma é perfeita, porém todas buscam a sua perfeição no dia a dia, baseado no Evangelho da Palavra de Deus e no testemunho do pai, da mãe, dos avós, de outras famílias. Família é vida. Família é identificação com a família de Nazaré. Todas as famílias buscam glorificar a Deus com a sua forma de viver, com a sua vocação de ser família. É da família que vêm todas as vocações. Parabéns para todas as famílias. Pela minha família, pela família de vocês, pela família de cada um de vocês que está em casa. Todas as famílias é bênção de Deus. E agora nós vamos para a nossa realidade. Dentro desse conteúdo, como manter a saúde mental em tempo de pandemia? Essa pandemia afeta nós? É preciso primeiro a gente chegar a um ponto. O que está acontecendo? Quando a gente fala de pandemia, a gente pensa, é um novo vírus que nasce. Da onde? Quando? Um vírus tão pequeno, tão invisível, que chega até nós. Ontem estava lá na China, foi para a Europa e agora já está, eu digo, na porta da nossa casa. Um vírus que ele dissemina rápido e cria uma doença perversa que devasta a vida de milhões de pessoas. Hoje passou de 101 mil pessoas só do Brasil, mas no mundo todo é uma quantidade
que treme o coração da gente, são todos nossos irmãos. Um vírus invisível que infecta de forma potente, que contamina, que mata sem piedade. Um vírus que não escolhe quem levar, ou melhor, ele escolhe quem deixa e quem ele leva. E quem ele infecta, ele também deixa pequenas sequelas. Infelizmente, o coronavírus, ele nos deixa na coronacrise. O que tínhamos ontem, hoje temos mais dificuldade. Ele abala a família, a sociedade, a igreja, a humanidade. O mundo econômico, o mundo espiritual, abala o mundo político, o mundo religioso, a nossa mente e o nosso corpo. Abala as nossas famílias. O coronavírus, ele gerou a coronacrise. Ele mudou a rotina do nosso dia a dia, os horários do trabalho. Gente que trabalhava fora, hoje trabalha dentro de casa. Gente que trabalhava dentro de casa, hoje vai trabalhar fora pelo ganha-pão do dia a dia. Mudou nossos horários de comer, de beber, de viver a vida normal que a gente levávamos antes. Mudou a vida dos alunos que iam para a escola, hoje se estuda em casa. Professores que encontravam com outros docentes, trocavam ideias, hoje ensina em casa. E às vezes até de noite, tarde de noite e madrugada. Coronavírus mudou a nossa vida. A nossa forma de ser, de pensar e de agir. Ele nos abala. Também nos desinstala para uma vida diferente, para o novo. Devido ao coronavírus, nós estamos no isolamento social. E quando a gente fala de isolamento social, a gente fala, fica-se em casa. Ficar em casa, nós perdemos o contato com os outros. As experiências do dia a dia com os outros. Aproximamos mais, é verdade, dos nossos filhos, dos nossos pais. Trocamos mais afeto verdadeiro e não apenas virtual. O afeto verdadeiro é pessoa a pessoa. Mas também, de outro lado, nós sabemos que no isolamento, por estar em casa, aumentou em algumas famílias as brigas, algumas famílias desentendimento, violência psicológica, violência sexual, feminicídio. E isso é triste. Como também aumentou o amor, a liberdade do diálogo, a troca de experiência, a comunhão, a alegria de estar junto, o filho que tem o seu pai, a mãe ao lado. É interessante pensar, né, nesse nosso tempo de pandemia. Parece que ninguém está com a gente. Ao mesmo tempo, o que eu sinto, o que cada um de nós sentimos, todas as famílias estão sentindo. Será que o vizinho não está mais nem aí comigo? Cadê a igreja? Cadê as outras pessoas? E assim todos nós fazemos essa experiência, mas estamos interligados na solidariedade, no sentimento, no amor, no pensar o bem para o outro. Muitas famílias se adaptaram
descobrindo um novo jeito de enfrentar as dificuldades, encontraram novas soluções para ganhar novas rendas econômicas para manter a família. O tipo de trabalho já não dava mais, fechou. E obrigou as famílias a se arriscarem para um novo trabalho. Porém, esse coronavírus, que traz também a coronacrise, mexe, abala com todas as nossas famílias. Ele trouxe para muitos o desemprego, o despejo de famílias que não teve mais condições de pagar o seu aluguel e hoje se encontra na rua, debaixo de árvores. O empobrecimento, outra tristeza, nosso sistema de saúde que funciona em parte. Embora a gente percebe ainda muita negligência, corrupção e falta de transparência com o nosso povo. Sem dizer a nossa tristeza de famílias, 101.268 pessoas partiram do nosso Brasil. Também do nosso Trairi, 41 pessoas. E vamos pensar, atrás de cada pessoa tem o quê? Uma família que sofre. Uma família enlutada. Uma família que não tem com quem dizer quanto dói a perda do pai. Às vezes de 2, 3 parentes dentro da casa. Não tem com quem partilhar. Estamos no isolamento. Famílias que perderam o seu emprego, a sua companhia querida, a manutenção. E vamos pensar dos doentes. Chegaram no hospital em cadeira de roda, entraram por uma porta, vivos, e saíram dentro de sacos de plástico, sem vida. Que dor para as nossas famílias. Não houve despedida. Não houve mais relacionamento com as famílias. Isso dói, dói o coração. Vamos pensar quantas famílias sofrendo. Não tem lugar para o meu doente. O risco que está correndo de perder a vida. E depois de algumas horas, aquele parente, aquela pessoa querida, parte para a eternidade. Sem dizer as trocas de corpos. Vamos pensar lá no Rio de Janeiro? 3 vezes dar corpo errado para ser enterrado. Você enterrar uma mãe e, no entanto, o seu pai que você enterrou ficou lá no hospital. Que desprazer, que descaso. O seu doente no hospital e você sem notícia. Tudo isso mexe, abala a família. Como não abalar a nossa mente? E nesse tempo também surge, além disso, a nossa tristeza aumenta, o racismo. Por que tanta dificuldade de aceitar o negro, a pessoa que trabalha? Todos somos diferentes, ninguém é igual. E o que nos faz crescer é as diferenças. E vocês já imaginaram? O exagero de informações trágicas, pesadas e muitas falsas. Quantas pessoas adoeceram? De ver dia após dia mais notícias tóxicas.
não tem cérebro que aguenta suportar isso. E a desigualdade social? Quem mais morre? O pobre. Quem mais não consegue estudar? A criança pobre. Quem é que morre mais? O pobre, porque se arrisca a trabalhar, enfrentar várias condições. É ônibus, é metrô, é outros ônibus. E assim perde a sua vida. Nem toda a família tem água para lavar as suas mãos, para higienizar o seu alimento e muito bem para se proteger. Unimos com essas famílias, unimos com essas dores, com essa realidade. Unimos com o mundo, porque agora a gente não pensa mais Brasil. Nosso olhar tem que ser mundo. O mundo ficou pequeno. O que acontece aqui no nosso Trairi, no nosso Brasil inteiro, está acontecendo em qualquer país. A dor daqui não é diferente da dor de outros países. Somos todas famílias sofridas, mas cheias de esperança, cheias de fé, de acreditar que vamos vencer, que tudo passa. Permanece Deus, aquele que protege e conserva a própria vida. Nós pensamos ainda, o último ponto dentro dessa realidade, que é importante a gente refletir, por que tanta dificuldade de obedecer regras no Brasil e no mundo? No não usar corretamente a máscara, ou nem usar mesmo. No ficar fazendo festa, onde a gente sabe que todos nós podemos ser contaminado ou contaminarmos os outros. Mas vamos só refletir essa aqui questão para a gente discutir. Muitos não acreditam. Não acontece comigo, é só com os outros. O que acontece com o outro acontece comigo. Pode acontecer com teu pai, com a tua mãe, com você mesmo. Outra. Há duas coisas que a gente reflete quando não obedecemos às regras, às orientações da parte da Organização Mundial da Saúde. A primeira é essa. Eu não obedeço porque eu não acredito. Não acontece comigo. Só acontece com o vizinho ou com países de fora. Mas a morte já está na porta da nossa casa. Eu já digo isso porque é verdade. Não é? É, isso. Outra. Fugimos porque temos medo de morrer, de pegar o vírus. Então eu fujo, faço de conta que nada está acontecendo. Não está tendo vírus, não está contaminando ninguém, mesmo que eu sei que já morreu milhões. Mas não, é tudo ilusão. Não, meu querido, minha querida. O coronavírus existe. Ele está. Você não está isento, nem eu e nem ninguém de nós. Então, cuide-se. Ou então, fugimos e ignoramos usar os meios protetivos, que protegem a nós e o outro, porque não temos responsabilidade social. A vida do outro não nos interessa. Mas lembra que no social, teu pai, tua mãe, você é também social? Alguém pode contaminar você? Então, vamos pensar juntos de comum união. A sua vida, a minha, a nossa, é importante, porque é o único que temos
que é nosso, nosso mesmo, é só a vida. Então é importante isso. Dentro dessa parte da realidade, é isso que eu tenho a compartilhar. Muito bem, irmã. Muito bem colocado todas as situações, né, de uma realidade que, infelizmente, é uma realidade cruel, né? Como a senhora disse, não é só aqui no Trairi, não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, todas as famílias no mundo estão hoje passando por essas situações, por essa grande mazela que com certeza vai deixar muitos rastros por aí, mundo afora, em todas as famílias. E agora, nós vamos para a segunda parte desse momento, onde a irmã vai falar sobre as patologias. Que patologias, né, dentro dessa crise, nessa pandemia, nesse momento, são desenvolvidas dentro das famílias, no mundo, com todas as pessoas. Certo, então vamos pensar aqui o seguinte. Nós falamos do lado triste que a pandemia trouxe para nós. Ela também trouxe um lado bom, que aprendemos a ser mais solidários, menos egoístas, ter mais compaixão do outro, agir com mais sensibilidade, sermos mais empáticos de colocar-se no lugar da dor da outra pessoa, unir, estamos mais unidos, partilhamos mais os nossos bens para que o outro também sobreviva, estamos mais atentos com as outras famílias, valorizamos mais a pessoa do outro, porque cada vida importa. Cada família importa. Enxergamos mais o outro com o olhar humano. Antes parece que a nossa relação era mais virtual. Hoje, por estarmos no isolamento, é eu, é tu, é você, estamos ali, sentimos o afeto, o amor. Tudo isso é o lado bom. E aí vamos pensar, tudo que nós estávamos falando do negativo que essa pandemia traz, ela pode afetar qualquer um de nós. Não pensemos, é só quem é fraco de cabeça que é afetado. Só quem é supersensível. Não. Todos nós podemos sermos afetados. Por quê? Nós já estamos 5 meses de isolamento social. 5 meses só perdendo vidas. 5 meses que todos nós estamos ameaçados. Por quê? Nós não sabemos quem vai pegar e quem já pegou. E se eu já tenho, e se eu já não tenho o coronavírus no meu corpo. Isso tudo vai criando em nós ansiedade. Aí a gente pergunta, mas o que é a doença mental? É uma boa pergunta, né? Quando os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento começa a mudar, então já estamos sendo afetados por essa realidade que está criando medo, ansiedade e outras patologias. Tudo começa com um pequeno medo. Mas todos nós temos medo. Eu também tenho medo. Todos temos ansiedade. É certo, somos normais. Um pouco de medo e de ansiedade faz bem e precisamos. Porque se não temos um pouco de medo e ansiedade, eu não vou fazer nada para me proteger e nem para proteger o outro. O pouco de medo e ansiedade me ajuda
me proteger e proteger os outros. O que não pode acontecer é o aumento. E aí, quando o medo começa a aumentar, ele começa a criar também distúrbios mentais dos pensamentos. Parece uma coisa tão simples, né? A preocupação. Aí começa uma preocupação com a perda do emprego, com medo de não manter a família porque o dinheiro diminuiu, o salário, com medo de não dar conta porque quem mantinha a família perdeu a vida. E essa preocupação, ela vai crescendo. Devagarzinho ela vai tirando o sono, depois vai tirando o apetite. E quando se acordamos, a pessoa já está doente. Porque aí ela não consegue mais controlar o seu pensamento. Não dá para arrancar aquela preocupação. Por quê? Ficou uma preocupação obsessiva. Eu penso, continuo pensando, e o pensamento não sai. E quanto mais penso, mais eu fico preocupado. Quanto mais preocupado, mais penso. E isso dá mal-estar. Gera sintomas físicos. Os distúrbios mentais são vários, mas os mais comuns também que acontece, para a gente ficar bem atento, a perda do humor. Pessoa alegre ou pessoa serena começa a se fechar, silenciar, vai cortando a comunicação. São dicas para a gente ficar atento o que está acontecendo com essa pessoa. Ou então, fica sentado num canto, de cabeça baixa, e lá está ocorrendo o quê? Os pensamentos negativos. O medo, a insegurança, a ansiedade. Esta pandemia, por não conhecermos, por não sabermos até quando vai, qual será o seu fim, ela desencadeia em nós muitos medo, insegurança, preocupação. Mas eu digo para cada um de nós que estamos em casa aqui, preocupação não serve para nada. Então não preocupemos, porque a preocupação rouba a nossa força, a nossa vitalidade. Ficamos frágeis e adoecemos. Vamos pensar ainda quantas pessoas que vai aumentando o seu medo, a sua ansiedade, por medo de pegar o vírus, medo de morrer, de perder o emprego, de ficar sozinho em casa, no caso das pessoas idosas, das crianças. Medo de sair de casa e contrair o vírus. Medo de perder parentes queridos. Tudo isso, esse medo vai aumentando. É o que vai criando os pensamentos ruins ou pensamentos tóxicos. Então, eu volto a dizer, um pouco de medo e ansiedade faz bem. Um pouco a mais, fiquemos atentos, porque podemos adoecer. E o que eu digo? O que a nossa mente pensa, ela envia mensagem para o corpo e o corpo corresponde. Se nós pensamos, nossos pensamentos é sadio, o corpo vai ficar sadio. Mas se o nosso pensamento é medo, angústia, pânico, então o nosso corpo vai corresponder àquilo que nós estamos alimentando. A ansiedade tem cura? Sim e não, depende do grau.
mas ela pode ser tratada. A pessoa pode ter boas melhoras e manter o seu equilíbrio. Ela tem cura porque ela pode ser leve, pode ser passageira e pode durar pouco. Quando ela é prolongada, que não passa, ela já está indo para um distúrbio. Ela precisa ser tratada com um psicólogo, psiquiatra ou médicos. Quando a gente não tem um psiquiatra, ao menos outros médicos clínicos. Nós podemos pensar que quando a pessoa está com muita ansiedade, eu estou falando da ansiedade porque ultimamente, nesses últimos dias, nesses 5 meses, contato que tive com tantas pessoas como psicólogo, o maior sintomas é medo. Medo de morrer, medo de perder a família, medo de pegar o vírus, ansiedade. São 2 coisas que noto bastante nesses últimos tempos. Aí o que eu digo assim, que do medo ele vai para a ansiedade, da ansiedade ele vai para episódios de pânico, se não se cuida, eles se tornam já uma síndrome do pânico vai para a depressão, e da depressão pode levar a pessoa a uma loucura ou a uma busca de um suicídio. No grau do desespero. Entendamos que nenhuma pessoa é fraca de mente. Eu já tiro isso porque é muito triste ouvir esta fala. Aquela família, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, nós estamos falando de família, é fraco de mente, não. Todos nós somos sujeitos a termos esses sintomas devido à situação que a gente vive. Nós sentimos, parece que não tem ninguém com a gente, mas todo mundo está com a gente. Só nós não enxergamos, mas sentimos que as pessoas estão com a gente, que elas nos amam e que todas as famílias estão interligadas, uma pensando na outra, uma desejando o bem para a outra. É importante a gente sempre pensar nesses sintomas, principalmente quando a gente fala da ansiedade, o que ela traz de sintoma para a gente entender quais são esses sintomas que aparecem. O mais comum, falta de ar, parece coisa simples, mas para quem passa por esse momento, por uma ansiedade, por um pânico, por um grande medo, pavor, terror, é um sofrimento imenso, físico e psíquico. Medo, nervosismo, coração acelerado que parece que vai sair pela boca, tremores, ânsia de vômito, diarreia, alteração do sono, não dorme, suor excessivo, sensação de que vai desmaiar, dor de cabeça, tensão muscular, isso é, o corpo dói, parece que apanhou tanto, mas a pessoa não apanhou, é o quanto ela está sobrecarregado dessa ansiedade. Preocupação em excesso, inquietação e pensamentos obsessivos. Isso é, eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo. E para tirar da cabeça, da mente da pessoa, leva bom tempo. E não é que ela queira pensar assim. O cérebro, ele fica tóxico, pesado, ele não dá conta. Então, eu digo novamente, todos nós estamos sujeitos. Então, não olhemos com certo preconceito. É aquela família, não. A minha também pode ter.
Cuidado com as preocupações, com as informações tóxicas. Cuidado com o excesso de barulho. Tudo isso pode gerar distúrbios mentais. Atenção, um membro da família pode adoecer e a família não se dar conta. Atenção, pai, mãe e filho que se isola no quarto. Alguma coisa está acontecendo. Filho que está quietinho, que não quer comer. Ou que diz que está tudo bem, mas está em silêncio e já perdeu o seu humor. Atenção com essa criança, com esse pai, com essa mãe. Ou excesso de irritação. Alguma coisa está acontecendo. Isso é para a gente ficar de anteninha. E aí vai mais longe, mas eu paro por aqui. Então, nós vamos agora já para a nossa terceira e última parte desse momento, que é falar um pouco sobre a prevenção, né? A irmã já falou sobre a realidade que está acontecendo nas nossas famílias. Já falou agora das patologias, né? De como as doenças podem ser desenvolvidas nesse quadro. E agora nós vamos finalizar com a prevenção, né? Que situações, que aspectos podemos fazer para prevenir tudo isso na nossa vida, nas nossas famílias. Então, como família ou como pessoa, né, aonde a gente estiver, todos nós podemos contribuir com prevenir a própria vida, para que não tenhamos doenças ou perturbações mentais devido a essa realidade. Primeira coisa, saber usar bem a tecnologia. Usar para o nosso favor, para o nosso crescimento. Aprender algo que vale a pena. Selecionar o que a gente olha, o que a gente quer aprender. Essas novas habilidades que a gente não está acostumado, já é uma forma de despertar o cérebro para o novo e evitar que a gente fique parado. A gente está aprendendo algo. Segundo, cuidado com excessos de informações. Eu digo, peneire, qual informação você quer? Não assista demais. Pegue uma para você não ficar fora da realidade. O mundo está caminhando, a gente não pode ficar isolado. Precisamos saber o que está acontecendo. Então, olha aquela informação que é mais verdadeira, pouca e suficiente. Não tenha só para você, compartilha com quem é de casa, para você não ficar carregando preocupação, medo e estresse. Outra coisa, quando eu falava ali, tenhamos atenção com tudo que a orientação da Organização Mundial, OMS, nos ensina. Principalmente, mantenhamos o isolamento social. Vamos sair de casa somente quando há necessidade. Sair protegidos. Proteger os outros é muito importante. Não vamos sair sem máscara, não. A vida tua, a vida do outro é muito importante. Mantenhamos o distanciamento. Estou falando isso porque eu vejo tanta gente um pertinho do outro, se tocando, como se nada tivesse acontecendo. E outra coisa que eu também já dou um toque, eu vi já em vários lugares, uma forma de cumprimentar dando cotovelada no outro. E aí, quando a pessoa faz o tim dela, o seu respirinho, ela faz bem no seu cotovelo. E aí você toca bem aquele cotovelo que já pegou o quê? O vírus. Então, você leva para sua casa, para você, um bichinho. Então, vamos evitar. Não é para tocar, não toquemos, porque você não sabe o que aconteceu com o outro. Você sabe de você, não do outro. Então, evitemos
a gente pode muito bem trocar afeto com nossos olhares, com o nosso sorriso, com o gesto, com a própria mão fazendo coração, com a palavra. Então, tem tanta forma da gente dizer que a gente gosta do outro, aprecia, tem um carinho pela outra pessoa. Usemos essas formas verbais e essa forma do olho, sem ter que tocar no outro. Lavemos as mãos, se a gente tem possibilidade mais vezes. O uso direto do álcool gel. Se eu me previno, eu previno a vida dos outros. Tudo isso é de reduzir mais uma morte. É de uma e uma morte que nós temos mais de 1000. É de uma e uma que nós sabemos que 101 família está sofrendo. É de uma e uma que nós queremos que amanhã todas as famílias estejam bem e preservadas. Evite ficar em lugar que tem muita gente. E evite você fazer grupinho de gente. Isso também é prevenir. Procure novas atividades prazerosas que você goste para fazer. Ler um bom livro, pôr uma música que você gosta e dançar, nem que seja sozinho, ou lá na casa com o papai, com a mamãe, marido, a mulher, os filhos. Isso faz bem. A dança é algo abençoado porque faz bem para o corpo e reduz o estresse. Principalmente nesse isolamento que a gente não sai de casa. Ficamos estressados, sem dizer que ainda eu trago esse fator. Pais se tornaram professores dos seus filhos. E isso criou estresse, porque o que os filhos aprendem hoje, os pais nunca viram. E aí a dificuldade do pai. Pai estressado, filho estressado. Então, uma forma também da gente prevenir a saúde mental, caminhar, correr, se dá dentro de casa, fora de casa, se pode sair pela rua um momento que não tem muita pessoa com a sua máscara, saia caminhar, tudo isso faz bem. Para a pessoa, há um tipo de ginástica que ajuda muitas pessoas, a ginástica Pilates. Abaixe esse vídeo, veja o que você está precisando. Tem para criança, tem para adulto. Faça junto, envolva os filhos. Não fica fazendo sozinho, porque é a família que não pode adoecer. Vamos lembrar uma coisa importante? Quando o dedo da mão machuca, todo o corpo sente. Quando um membro da família adoece, a família inteira adoece. Então, envolvemos a nossa família também nesses momentos de lazer. Invente lazer. Você é capaz, você pai, você mãe. Tem tanta coisa que a gente pode fazer com os filhos. Jogo, corrida, descobre, esconde. Tudo isso é um momento de você estar com seu filho. Descer a escadinha de pai e mãe e dizer, olha, eu não sou criança, mas eu me faço como criança para compreender a minha criança. E, aliás, nós temos a criança dentro de nós, não podemos matar. Assim a gente adoece mais. Por que criança é mais saudável que adulto? Adulto é sempre sério. Não levamos a vida tão séria assim. Levamos a vida mais simples, mais cheio de alegria, como fazem as crianças. Isso também ajuda a gente a ter saúde mental. Evitemos ficar muito tempo isolado no nosso mundinho e sejamos mais com a família, compartilhando a nossa vida, a nossa experiência, as nossas alegrias, a nossa história, também os nossos fracassos, as dificuldades no estudo, no trabalho. Tudo isso reduz a gente ficar guardando algo dentro de si, que depois vai gerar o quê? Os pensamentos, as preocupações, o medo.
O mesmo medo que eu tenho, o outro tem. Quando compartilhamos, o medo fica encolhido, ele fica tímido. E aí eu encontro a coragem para lutar. Isso eu já estou cuidando da minha saúde mental. Alimentemos bem. Não vamos comer qualquer hora, não. Vamos fazer uma habitude do horário certo que a gente já estava acostumado a comer, tomar o café, dormir. Não é porque a gente está em casa vai dormir 2 da manhã. Não. Respeitemos os horários de antes. Porque essa mudança tem muita coisa que eu preciso conservar, porque adoecemos. Não podemos adoecer. E, aliás, organizemos a nossa família. Uma família desorganizada, a família inteira adoece. Basta um da família desorganizado, que irrita todo mundo. A organização é a base do bem-estar. O diálogo, a compreensão, o carinho. Manifestemos mais o carinho ali na família. Quando somos amados, nós também devolvemos o amor para o outro. E adoecemos menos. Adoecemos por falta de amor, muitas vezes. Evitemos que a nossa mente fique vazia. Há um ditado. Mente vazia é oficina do diabo. Mas eu digo assim, mente vazia é a oficina para as doenças mentais. Eu vou ocupar com o quê? Com coisa que não vale a pena. Então, vamos ocupar a nossa mente com coisa que vale a pena, descobrir o novo, inventar o novo, dar vez para as crianças, ver o que elas pensam, o que elas acham. Criança também sofre. Rezemos com a família. Tiremos momento para a meditação. Silêncio. Estar com a gente mesmo. Tem muita gente com medo de ficar consigo mesmo. Nas filas de banco as pessoas cortam a fila por medo de estar consigo mesmo. Não, vamos ficar com a gente? Se eu não sou capaz de ficar comigo mesmo, como é que eu vou ficar então com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher? Quando eu passo a ficar comigo mesmo, naquele momento de silêncio, olhando o quanto eu sou importante, vai facilitar o meu relacionamento com qualquer pessoa. E aí eu digo, agora é o momento para a gente também, para prevenir as nossas doenças mentais, trabalhemos as nossas relações familiares. Agora é o momento de se unir, de se perdoar, de se compreender, de se colocar no lugar da outra pessoa, de se ajudar. É o momento de somar força. Tudo isso faz com que aumente o amor, aumente a saúde e a gente está mais protegida. Quanto mais a nossa alma estiver em paz e sereno, mais a gente está protegido do vírus. Quanto mais tristeza na nossa alma, do nosso ser, mais a gente está frágil para contrair o vírus. Uma alma triste atrai desgraça. Uma alma, eu não digo felicidade, não quer dizer gargalhadas. Estar bem é estar em paz. Isso é estar bem. E aí eu completo com a última coisa. É muito importante para a gente ter saúde, o diálogo, o respeito um com o outro. O outro não está afim, nós estamos falando da família, marido não está afim de falar, hoje está silencioso, deixa, é o tempo que ele precisa. É a mulher, deixa, é o tempo que ela precisa. Esse tempo é muito importante. Cada dia é um dia, nós não somos iguais. E esse momento que a gente fala, não estou bem, mas eu quero ficar sozinho, hoje, eu preciso, porque faz parte da vida. Então, deixe, não quer dizer que a pessoa não ama mais porque ela está assim, não, faz parte da vida,
respeitemos. O outro dia ela está sorrindo, está feliz, e já passou tudo, e já aumentou o amor. Então, isso também é para a gente prevenir. E aí eu concluo assim, para as nossas famílias, dizendo assim, vamos prevenir a nossa saúde mental e ajudar as outras famílias a prevenir a sua saúde mental? Eu atendi esses dias muitas famílias muito sofridas, muito sofrida. E aí eu fiquei pensando, oh, que risco. Mas eu tenho certeza que aquelas famílias estão bem, estão felizes. E é uma família ajudando a outra. Família abençoada é aquela onde existe fartura de amor. Família rica é aquela que faz da união a sua força. Não escolhi a minha família, mas eu não a trocaria por nada deste mundo, por outra família. Não somos famílias perfeitas, mas sabemos que podemos sempre contar com ela a hora que eu preciso. Porque a minha família é a família da vida. Podemos ser família feliz e de paz. Agradeço a Deus por poder fazer parte de uma família. Qual? Qual família? Qual família? Aquela que Deus escolheu e nos deu de presente. A todas as famílias desejo um feliz e uma continuação da Semana da Família carinhosamente. Que todas as famílias estejam bem e tenham muita saúde para cuidar da sua família. Um abraço fraterno. Muito bem. Estamos chegando ao fim da nossa live, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de falar aqui algumas pessoas que durante o momento que nós estávamos aqui nessa conversa maravilhosa com a irmã Inês, interagiram aqui no Facebook da paróquia. Então, eu gostaria de agradecer o Jade Costa, a Luzirene Gomes, a Juliana Freitas, a Joana Dark, Celeste Souza, Ana Paula Cruz, Agnaldo Teixeira, Zane Furtado, Francisco Ribeiro Barbosa, que é da Marrecas e está pedindo um abraço para a família dele. Sintam-se abraçados. Francisco Ribeiro, Áurea Oliveira, Nieta Santos, Lu Silva, Berenilde Gomes, Eliseuda Vitoriano, José Esmar, Elizabeth, Neurice Castro, Berenilde Gomes, Valdeni Pinto, Terezinha Carneiro, Guadalupe Cardenais, Tony Gonçalves, Alexandrina Souto Silveira, Livramento Costa, Charles Fernandes, Zeneida Vasconcelos, que está agradecendo a irmã pelas suas palavras, viu, irmã Inês? O Janderson Alves, a Livramento Costa, que também está dizendo que o tema foi muito bem escolhido, foi um tema maravilhoso. A Elivane Silva, Juliana, já disse, é aqui, Loreta Della Estela, Roberto Oliveira, Aguinaldo também está dizendo que foram excelentes as reflexões. Então, Antônia Moreira de Castro, muita gente interagindo, graças a Deus, Elivanda Costa, e a Anitta está dizendo que a irmã tem o dom da palavra. Então, assim, para nós finalizarmos esse momento de hoje, nós gostaríamos de agradecer imensamente a irmã Inês de Sales, psicóloga, né, que trouxe esse tema maravilhoso para nós hoje e que, com as suas sábias palavras, né, conduziu tão bem esse momento. Nosso muito obrigada, irmã. Irmã, nós, quando coordenadores da Pastoral Familiar, a gente agradece pela disponibilidade, pelas palavras, e nós sabemos que há muito tempo aqui em Trairi a senhora vem fazendo esse trabalho de formação, de buscar, de ir atrás, onde está, de assistir onde está
o problema, para trazer, para buscar soluções. Então, a gente, enquanto coordenador da pastoral, a gente agradece demais pela sua ajuda que vocês têm nos dado a nossa equipe, que nós não somos nós dois. É a equipe, né, que faz essa pastoral, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine sempre. Tudo para a glória de Deus. Amém, irmã. Então, nós também gostaríamos de agradecer o Mateus, que está ali por trás da câmara, né, fazendo esse momento aqui para a gente. Gostaríamos de agradecer o nosso padre, né, o nosso pároco, o padre Arnoldo. E gostaríamos também de agradecer a Nieta e o Roger, que também colaboraram para que a gente pudesse realizar esse momento hoje. E agradecer, evidentemente, os outros membros da Pastoral Familiar. Reginaldo e Zeneida, Gustavo e Aline, Arlindo e Mislene e Euclides e Nájila. A todos o nosso boa noite. E só lembrando, amanhã nós vamos convocar todas as famílias para assistir o filme Mãos Talentosas. É um filme maravilhoso que vai nos ajudar na nossa reflexão enquanto família. Então, amanhã, todos convidados a assistir o filme Mãos Talentosas e tirar uma foto assistindo o filme e colocar nas redes sociais com a hashtag Famílias em Oração. Convoco a todos. Nós vamos enviar um pôster, um banner, e nesse banner vai ser possível entrar no link para assistir esse filme. Tá certo? Então, todos convocados para esse momento amanhã e que a nossa Semana Nacional da Família seja abençoada por Deus. Muito obrigado a todos que até agora nos assistiram e agradecer a todos aqui, os que estão presentes, irmã Inês, Ari Júnior e Mateus. Nosso muito obrigado a todos.